Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para poder explorar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E o assunto que estaremos hoje falando e conversando um pouquinho é: sou uma pedra. Eu queria deixar aqui você parar e pensar um pouquinho, e quem sabe acrescentar até um ponto de interrogação nessa frase que está escrita aí. Sou uma pedra? Será que eu e você somos pedras? Existe um escritor conhecido e tem uma frase ao qual é colocada em um dos seus livros, diz o seguinte: havia uma pedra no caminho. É interessante que, quando nós falamos de pedra, aqui eu coloquei de uma forma bem resumida, a pedra é uma rocha ou é um elemento sólido constituído por um conjunto de minerais. A pedra na Bíblia ela pode ser tanto o significado literal quanto o significado simbólico. Podemos encontrar na Bíblia diversas citações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que falam da palavra pedra. Eu gostaria que você aí, quem sabe, tivesse agora com a sua Bíblia em mãos. Nós estaremos tendo os textos projetados aqui, mas quem sabe, se você quiser deixar anotado na sua Bíblia, durante essa explanação de hoje, você pode, quem sabe, deixar gravado para fazer um estudo melhor e mais minucioso depois. Antes, então, convido você a fechar os seus olhos e nós falarmos um pouquinho com o nosso Deus, tá bom? Querido e bom Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer. Fique conosco nesse momento a seguir, que o Espírito Santo possa estar conduzindo a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos um encontro pessoal contigo. E que a cada instante da nossa vida, ó Pai, possamos estar sendo ligados aos céus. Conduza-nos, transforme o nosso coração. Permita com que nesse momento o Espírito Santo esteja ali moldando o nosso coração e nos guiando através da tua escritura. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então aqui eu queria deixar aqui uma palavra para vocês que está ali em Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Se você não sabe, então ali, algumas pessoas, elas acabam até falando assim, poxa, o Antigo Testamento foi esquecido, agora o que vale é o Novo Testamento, e muitas pessoas colocam ali, poxa, algumas coisas que foram escritas no Antigo Testamento foram abolidas, foram esquecidas, é para ser rejeitada, e o texto de hoje diz ali, ó, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso está em Salmo, já desde o tempo de Davi ali, dos seus antepassados ali, esse texto foi escrito. E ele já apontava Jesus, que um dia viria a este mundo e ele iria ser esquecido pelas pessoas, seria deixado de lado. Se você não sabe, a pedra angular, ela é uma pedra que ela é utilizada como se fosse um alicerce, ali uma coluna principal. Como está aqui nas figuras, você pode estar até vendo aqui, ó, nessas duas paredes aqui, e o que liga as duas paredes é essa coluna aqui, ó. E essa seria então a pedra principal, a pedra angular. Neste arco que nós temos então, ó, aqui embaixo, você vê que mesmo o meio arco formado aqui das duas laterais precisa de uma pedra no meio para que possa unir e fazer com que esse arco se torne perfeito e forte e sólido. E essa pedra então, ela era chamada de pedra angular ou o alicerce como nós conhecemos hoje. Então, no tempo passado, as pessoas, para ouvirem as palavras de Deus, elas precisavam, às vezes, ter, como nós conhecemos, as parábolas, que eram contos ali direcionados às pessoas de acordo com aquilo que elas viviam, com aquilo que elas vivenciavam, de forma como que elas viessem a compreender a palavra de Deus de uma forma melhor. E com o passar dos anos, esse mesmo texto agora se encontra no livro de Atos. Nós vamos ver aqui, ó, Atos capítulo 4, verso 11. E agora é acrescentado então alguma coisinha antes. Diz assim, ó, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Agora já diz quem é a pedra angular. Já diz quem é a pedra, a principal que os construtores rejeitavam ali na época. Era Jesus.
E diz ali, ó, essa pedra que vocês rejeitaram, que é Jesus, ele se tornou a pedra principal, ou a pedra angular. E nós vemos então aqui, na mesma figura, agora aqui, ó, duas paredes, onde tem ali um pilar principal, e esse pilar principal é Jesus. Vou falar uma coisa para você. A estrutura da minha vida e da sua vida precisa ter um pilar. Algo ao qual ela venha a ter uma base sólida, uma base ao qual o nosso caráter vem sendo construído. E essa base precisa ser Jesus. Se a nossa família não estiver alicerçada na pessoa de Jesus, como está a nossa construção? Uma construção de hoje que não tem um alicerce forte e bem firmado ali, ela tem as suas paredes rachadas. Ela tem ali realmente várias dificuldades e vários problemas na arquitetura, por conta de um alicerce que foi mal feito. Então agora eu quero falar para você, como está sendo feito o seu alicerce da vida? Será que Jesus tem participado desse alicerce? Vamos para frente. A Bíblia ela fala de alguns personagens que estiveram andando próximo a Jesus. E um deles então agora era Pedro. Pedro era uma pessoa que andava constantemente com Jesus. E se você não sabe, o nome Pedro tem um significado, e esse significado é pedra. Para alguns, Pedro na realidade era uma pedra no sapato. Porque Pedro ele era bruto, Pedro ele era afoito, Pedro era aquela pessoa que fazia as coisas sem pensar. Quem sabe às vezes, eu e você mesmo estando na igreja, queremos fazer as coisas e trocamos às vezes os pés pelas mãos e vice-versa, porque queremos fazer as coisas sem pensar nas consequências. Vou falar uma coisa para você. As pessoas às vezes imaginavam que Pedro ali é aquela pedra sem forma, bruta. Mas em todo momento da vida, eu e você precisamos, ou fomos considerados como pedra bruta. A pedra no sapato, como eu falei para você agora, ela tem duas colocações. Eu vou falar para você agora. Uma, a pedra no sapato, não sei se você já teve uma pedrinha no sapato, ela fica te incomodando até que você tira aquela pedrinha e consegue fazer as suas atividades. Então ali vamos fazer duas aplicações dessa pedrinha no sapato. Quando você é uma pessoa que está com dificuldade, quando você é aquela pessoa ali que só quer colocar ali empecilho na vida dos outros, você está sendo uma pedra no sapato das pessoas. Porque você está incomodando as pessoas, mas quem sabe de um lado negativo. Por um outro lado, a pedra no sapato também pode servir de um lado positivo. Porque, às vezes, a palavra de Deus, ela pode vir como uma pedrinha no teu sapato e te incomoda quando você está fazendo alguma coisa errada. E ela começa a querer, quem sabe ali, tentar te acertar, te corrigir. E você, enquanto não tirar aquele erro da sua vida, aquela pedrinha vai ficar te incomodando. Sabe quando você se aproxima da vida de alguém e a pessoa às vezes está no erro e a pessoa se acha incomodada por estar na tua presença? É porque às vezes estamos andando com Deus. E como Pedro ele foi lapidado por Deus, por Jesus. E à medida em que ele andava mais com Jesus, a sua vida era transformada. Sabe? Quando eu e você andamos com Deus, andamos com Jesus, a nossa vida é transformada também. E à medida que eu e você nos aproximamos de pessoas que às vezes são pecadoras, ou possuem ali um pecado acariciado, aquele pecado escondido na vida dela, quando aquele assunto surge à tona e você está próximo dessa pessoa, a pessoa ela se incomoda. Sabe por quê? Porque isso é como física. A luz e as trevas não podem conviver no mesmo lugar. Quando a luz surge, as trevas ela se dissipa, ela vai embora. E quando você anda com Deus, você está refletindo luz. E é por isso que as pessoas se sentem incomodadas na presença de Deus. Se você estiver andando com Deus, as pessoas podem se sentir às vezes incomodadas na tua presença, porque elas estão vivendo uma vida de pecado. E às vezes você vai servir como essa pedrinha boa que eu falei, na pedrinha no sapato. Você pode às vezes estar ali incomodando a pessoa, mas mostrando para a pessoa, às vezes nós precisamos mostrar de um lado positivo. Que eu e você também temos erros, mas quando estamos andando com Deus, a nossa vida vai sendo transformada.
E ela pode fazer a mesma coisa, mesmo vivendo num erro, mesmo vivendo ali com as suas dificuldades. Quando ela começar a andar com Deus, a sua vida também vai ser lapidada. A sua vida também vai ser transformada. A sua vida também vai sofrer alterações. E ela vai começar então agora a deixar os erros de lado para poder viver agora uma nova experiência com Deus. Então agora eu quero apresentar para vocês alguns outros textos que falam sobre a pedra na Bíblia. Então diz aqui, ó, no Antigo Testamento, né, no Novo Testamento, perdão, a pedra de tropeço, ela é uma expressão idiomática na Bíblia hebraica que aponta ali, ela é colocada essa expressão no Novo Testamento e denomina uma atitude de comportamento que alguém que acaba conduzindo outras pessoas ao pecado. Então tem um texto bíblico, por isso que eu falei para você agora que a gente às vezes pode ser essa pedra de tropeço, aquela pedrinha no sapato que às vezes fica incomodando as pessoas apenas, fica querendo às vezes apenas importunar ao irmão. E um texto bíblico que me chama a atenção em relação a isso é isso aqui, ó. Romanos capítulo 14, verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Não podemos ficar julgando a vida das pessoas. Diz assim, ó. Em vez disso, faça o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do seu irmão. Sabe que isso me chama a atenção? É o seguinte, às vezes, como já estamos vivendo agora nessa quarentena, nessas dificuldades, nesse problema, eu sei que você já possui a sua dificuldade, já possui o seu problema. E às vezes, mesmo estando agora aqui enclausurados, nós queremos enxergar ou olhar para o problema e dificuldade do irmão. E isso não é legal, porque eu e você já temos as nossas dificuldades. O que eu e você precisamos fazer e ser é bênção na vida das pessoas e não maldição. Eu e você precisamos estar andando com Deus e mostrar para as pessoas que conforme andamos com Deus, podemos ser transformados por Ele. Então, precisamos retirar da vida dos irmãos qualquer tipo de obstáculo. Por isso que às vezes a pedra, ela pode ter o ponto positivo e o ponto negativo. Pode ser a pedra final, aquela pedra que você coloca ali como o apoio das páginas para fazer com que aquilo venha se tornar um capítulo final na vida do pecado. Ou você pode ser aquela pedra no meio do caminho que as pessoas passam e tropeçam. Eu e você precisamos ser aquela pedra ao qual auxiliará as pessoas, mostrando que o pecado dela deve ter um fim. Por isso que não venha então, meu irmão, a ser uma pedra de tropeço na vida dos outros. Um outro texto que fala sobre pedra é o seguinte: darei a você um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e colocarei então em vocês um coração de carne. Está em Ezequiel capítulo 36, o verso 26. Quantas vezes eu e você temos aqui, ó, ouvido a palavra de Deus e temos ali então endurecido o nosso coração? Não temos permitido com que Deus trabalhe em nossa vida e transforme o nosso ser. Por isso que esse verso fala que o que Deus quer é tirar ali do nosso ser esse coração duro, esse coração que realmente ali às vezes olha apenas para o nosso eu e não permite ali Deus trabalhar na nossa vida, mudando aquilo que é preciso para que, quem sabe, muito em breve tenhamos ali um encontro com o nosso Salvador. Um outro verso que me chama a atenção também agora é da história de Pedro. Você sabe agora muito bem que Pedro, ele foi aquela pessoa que andou com Jesus. Ele foi ali aos poucos sendo lapidado por Deus. E agora, Pedro recebe ali uma informação muito importante ali de Jesus. Diz ali, ó, portanto lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Se lembra muito bem agora que Pedro, quando estava ali nos últimos dias, ali antes de Jesus ser crucificado, nos minutos finais ali antes de Jesus ser preso, Jesus estava tendo ali a última ceia com seus discípulos. E agora ele tem uma conversa muito séria com eles. Ele aponta então ali o seu traidor e depois ainda fala que Pedro irá negá-lo. E você conhece a história, você sabe muito bem que Pedro fala o seguinte: Senhor, todos que estão aqui podem te negar. Eu não vou te negar.
E você sabe, se ele fala, se preciso for, ele daria até mesmo a vida por Jesus. E Jesus então agora é preso, é levado, e Pedro começa então agora ali a acompanhar os passos de Jesus de pertinho. Só que ele estava apenas junto com a multidão. Ele não queria se aproximar demais com Jesus, porque ele sabia que se ele se aproximasse, quem sabe, demais de Jesus, ele também poderia ser morto. Por isso que ele se camufla junto com a multidão. E quando a multidão fala, você não é aquele que andava com Jesus, você não é aquele que andava com o Nazareno, ele começa então agora a fazer aquilo que Jesus havia falado, negar. Ele fala, não sou eu. Não era eu. Imagine, vocês estão se confundindo. O meu rosto, quem sabe, é parecido demais com outros aí, como quem sabe um desses que vocês estão citando que andava com Jesus. E, de repente, quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E ele agora, então, tem a possibilidade de, meio que de perto, olhar aonde Jesus estava. E Jesus olha para ele com um olhar de amor. E essa foi a última lapidação que existiu no coração de Pedro. Ele viu que mesmo sendo uma pedra bruta, ele ainda precisava ser lapidado por Jesus para se tornar uma pedra preciosa. E ele iria ser, ali agora, alguém que transformaria o povo de Deus. Queria levar a salvação para muitas pessoas. Pedro saiu dali naquele dia chateado, triste, chorou amargamente e ele mudou a sua vida, porque ele percebeu que Jesus ainda precisava transformar o seu coração. Agora eu falo para você, será que hoje você precisa ser transformado por Jesus? Eu tenho aqui uma pedrinha, e essa pedra aqui, se você, quem sabe ali, vou até colocar aqui, ó, uma pedrinha que se você já encontrou aí na rua, você já chutou. Essa pedrinha não é tão comum, mas é uma pedra feia. E algumas pessoas, se encontrassem, jogariam ela no chão e falaram, uma pedra feia, não vou levar para casa, não vou. Mas essa aqui, ela é uma pedrinha de esmeralda, bruta, sem aparentemente nenhum valor, porque ela não foi lapidada. Só que as pessoas que mexem com esse tipo de pedra, eles já reconhecem se essa pedra tem ou não algum tipo de valor. Jesus, quando ele olha para mim, para você, mesmo aparentemente mostrando em você ser uma pedra bruta, Jesus sabe que no nosso coração existe ali uma pedra preciosa, mas precisa realmente ali de um trabalho. Eu e você precisamos ser transformados, lapidados. E à medida que o tempo passa, então agora, Jesus começa a moldar a nossa vida, transformar o nosso ser. E o tempo vai passando, e como Pedro foi transformado, Pedro também agora deixou de ser ali essa pedra feia. Essa aqui é uma pedra de esmeralda. Aparentemente ela não tem valor. Mas quem sabe poderia até ter. Se fosse lapidada, ou se quem sabe um joalheiro que olhasse ela e falar, não, realmente ali, se ela for lapidada, ela terá algum valor. Mas o nosso Deus, a Bíblia fala que ele enxerga aquilo que está no nosso coração e não o nosso exterior. Por isso que agora Deus ele trabalha no nosso coração, na nossa vida. E ele transforma essa pedra bruta em uma pedra preciosa. Aqui, ó. Uma pedra preciosa. Tá? Isso é um vidro. Ali em forma de um diamante. Mas eu vou falar para você. Eu e você temos um valor incalculável. Porque toda vida perante Deus tem um valor realmente gigantesco. Mas esse valor foi pago na cruz. Jesus morreu na cruz por você. Por isso que a cada instante ele faz o impossível para poder te salvar. O último verso que eu quero ler para você é o seguinte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que o recebe. No tempo passado, quando as pessoas eram levadas a julgamento,
E elas ficavam ali de frente ao juiz. Antes do juiz, então, agora ali, falar ali a sua sentença, ele pegavam duas pedrinhas, uma pedra preta e uma pedrinha branca. Ao declarar, então, agora ali o veredito para aquela vítima, para aquela pessoa que estava ali esperando a sentença, ele entregava nas mãos da pessoa uma dessas pedras. Se a pessoa recebesse uma pedra preta, quer dizer que a pessoa estava sendo condenada por aquilo ao qual ela estava sendo acusada. Mas se essa pessoa recebesse uma pedra branca, ela estava então agora sendo absolvida de todas as suas acusações. Por isso que então agora a Bíblia diz ali, o Espírito Santo diz a mim e a você, que ao vencedor, Deus vai entregar a mim e a você uma pedra branca. Por que isso? Porque, como eu falei agora, Jesus morreu na cruz para poder nos libertar e nos livrar de todo o nosso pecado. E Jesus, à medida que eu e você estamos andando com ele está lapidando o nosso coração, a nossa vida. E agora, por que diz aqui, ó? Porque apenas aquele que o recebe saberá qual é o nome. Porque cada um que vai receber essa pedrinha branca tem a vida transformada por Deus de uma maneira diferente. A minha vida, ela vai ser transformada por Deus diferente da sua. Porque eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades. E conforme eu ando com Deus, Deus vai lapidar o meu coração. Conforme você anda com Deus, Deus vai lapidar e vai transformar a sua vida. Por isso que cada um vai saber o nome que vai receber. Por quê? Porque cada um tem uma vida diferente. Cada um precisa ser transformado de um jeito diferente. Mas eu e você precisamos ser transformados. Precisamos andar com Deus para termos então e recebermos da mão de Jesus essa pedrinha branca. Para dizer a você que você foi absolvido dos seus pecados. Meus queridos, eu quero terminar esse sermão falando apenas uma coisa para você. Não deixe de andar com Jesus. Não olhe a vida dos outros. Você já possui o seu problema. Não venha ser uma pedra de tropeço para as pessoas. Faça como Pedro. Pedro foi uma pessoa que, ao iniciar a sua carreira com Deus, a sua trajetória ali com Jesus, ele tinha seus altos e baixos. Ele errava mais do que acertava. Mas ele queria sempre estar andando pertinho de Jesus. E a todo instante, ele era moldado. Ele era lapidado. E Jesus, então, agora transformou aquela pedra bruta em uma pedra preciosa. O que Jesus quer fazer com você é transformar o seu coração, que quem sabe é uma pedra bruta, em uma pedra preciosa. Não deixe de andar com Jesus, porque somente Ele pode transformar a sua vida. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Querido Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer, Pai, porque a cada instante o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor está lapidando o nosso coração e moldando-nos de acordo com o teu querer. Fique com cada um que aqui está assistindo e que possamos a cada instante, ó Pai, nos assemelharmos à pessoa de Jesus. Fique conosco com as nossas dificuldades, porque essas queremos colocar em tuas mãos. E tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, fiquem com Deus e até mais para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.